A ansiedade, para muita gente, parece uma tempestade que nunca passa, né? Um barulho constante na cabeça que simplesmente rouba a nossa paz. Mas e se existisse um jeito de entender não só por que ela acontece, mas também de encontrar um ponto de calma bem no meio do furacão? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa conexão fascinante entre a ciência do nosso cérebro e uma sabedoria que atravessa milênios. Bom, vamos começar com uma pergunta de R$ 1 milhão, né? A gente costuma pensar que a ansiedade é só um sentimento, uma coisa que está só na nossa cabeça. Mas será que a história para por aí? Essa pergunta é o nosso ponto de partida, para ir muito, mas muito mais fundo. E olha, a ciência já tem uma resposta bem clara pra gente. Ansiedade não é imaginação de jeito nenhum. É uma resposta física, real. É um estado de alarme que o nosso cérebro dispara. Áreas específicas, como a amígdala e a ínsula, que são tipo os nossos sensores de perigo, entram em alerta máximo. Então, o ponto-chave aqui é entender que aquilo que a gente sente no corpo todo, na verdade, começa lá no cérebro. Para começar, vamos entender como a ansiedade consegue dominar o nosso cérebro. A neurociência hoje nos dá um mapa bem detalhado do que acontece dentro da gente quando essa sensação aperta. Pensa assim, é como se o nosso corpo tivesse um alarme de incêndio super sensível. Ele é útil para uma emergência de verdade, claro, mas na ansiedade crônica é como se esse alarme ficasse travado, apitando o tempo todo sem parar. E isso libera uma enxurrada de hormônios do estresse, tipo cortisol e adrenalina, que deixam a gente naquele estado constante de lutar ou fugir. Agora, olha que interessante esse gráfico. Ele mostra essa briga interna de um jeito muito claro. A amígdala, que é o nosso centro emocional, fica super ativada, a 1000 por hora. E quando isso acontece, ela basicamente desliga o nosso córtex pré-frontal, que é a parte lógica, que toma decisões racionais. É por isso que no meio de uma crise de ansiedade é tão difícil pensar com clareza. A emoção simplesmente sequestra a razão. E claro, essa guerra toda lá no cérebro não fica só por lá, né? Ela tem consequências muito reais no corpo. O coração dispara, os músculos ficam tensos, parece que falta ar. Sabe aquela fadiga, aquele formigamento estranho? Tudo isso são sintomas físicos diretos, não é invenção. É o nosso sistema nervoso pedindo socorro. E o negócio fica sério no longo prazo. Não é só um desconforto passageiro. Instituições de peso, como Harvard, já comprovaram. Viver nesse estado de alarme constante aumenta e muito o risco de problemas graves, como inflamação crônica e doenças do coração. O preço que o corpo paga é bem alto. Ok, a ciência mostrou pra gente o mecanismo da ansiedade, o como e o porquê. Agora vamos mudar o foco e olhar para uma sabedoria atemporal que oferece não só uma explicação, mas um caminho para atravessar essa luta. Essa passagem de Filipenses é um pilar. E o interessante é que ela não nega o sentimento. Ela não diz, não sinta. Ela faz um convite a uma prática que leva a um resultado. A paz. Uma paz que, segundo o texto, vai guardar, vai proteger o coração e a mente, que são exatamente as duas áreas que a gente acabou de ver que a ansiedade ataca. E isso não é um ponto isolado na Bíblia, muito pelo contrário. A gente vê figuras que sentiram medo, que sentiram ansiedade. Temos o Davi, um rei guerreiro, admitindo o medo dele. Temos Jesus oferecendo descanso para esse fardo emocional. E o apóstolo Paulo dando um caminho prático, orar e focar no que é bom. A mensagem, de ponta a ponta, não é de condenação, mas de acolhimento e de direção. E aqui que a coisa fica, uau, fascinante mesmo. E se todas essas práticas espirituais, que existem há milênios, tivessem um impacto real, mensurável, no nosso cérebro? Um impacto que a ciência de hoje consegue ver e medir? Pois é, vamos explorar essa conexão surpreendente. Isso pode até parecer coisa de filme, mas não é. Já existe um campo de estudo chamado neuroteologia. Pesquisadores como o Dr. Andrew Newberg usam tecnologias como a ressonância magnética para ver o que acontece no cérebro das pessoas durante práticas como a oração e a meditação, e os resultados são incríveis. E este slide aqui resume tudo de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem os princípios da fé, práticas como oração, meditação, gratidão. Do outro lado, o que a ciência vê acontecendo no cérebro. A oração diminui a atividade da amígdala, aquele nosso alarme de incêndio. A gratidão libera dopamina e serotonina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Ter um propósito fortalece a nossa área da razão. É impressionante, os princípios da fé produzem exatamente as mudanças no cérebro que a gente precisa para combater a ansiedade. Beleza, a teoria é fantástica, a gente já entendeu a conexão. Mas e na prática? No dia a dia, como a gente pode usar isso? Vamos ver agora 5 ferramentas bem práticas que unem o melhor desses dois mundos.
A primeira é algo que dá para fazer agora mesmo aí onde você está. A respiração 4-7-8. A técnica é simples. Inspira por 4 segundos, segura o ar por 7 e solta bem devagar por 8 segundos. A ciência mostra que isso acalma o sistema nervoso de forma quase instantânea. E na fé, isso nos reconecta com a ideia do sopro de vida, uma base de tudo. A segunda é a reestruturação cognitiva. Na terapia, isso é a base da TCC. Identificar um pensamento negativo, questionar se ele é verdade e substituir por o mais realista. Agora, olha a semelhança com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Pense em tudo que é verdadeiro, puro e amável. É a mesma prática, com o mesmo objetivo: treinar a nossa mente. Terceira ferramenta, diário de gratidão. E olha, isso aqui não é só papo motivacional, não. Estudos mostram que tirar 5 minutinhos por dia para listar 3 coisas pelas quais se é grato pode reduzir a ansiedade em até 30%. É uma mudança de foco poderosa que ecoa diretamente aquele mandamento de dar graças em tudo. A quarta prática é a meditação, mas com foco específico na palavra. Tirar 10 minutos para ler e refletir sobre um salmo, por exemplo. Os estudos de neuroteologia mostram que isso literalmente acalma o centro do medo e fortalece o centro da razão no cérebro. É um exercício que constrói resiliência mental, exatamente como o livro de Josué orienta. E por último, mas talvez a mais impactante de todas, atividade física. O Dr. John Ratey, que é uma autoridade mundial no assunto, chama o exercício de um milagre para o cérebro. Uma caminhada de 30 minutos pode reduzir a ansiedade em até 40%, e isso se alinha perfeitamente com o princípio bíblico de cuidar do nosso corpo como um templo. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Talvez o objetivo não seja ter uma vida sem tempestades. Isso é impossível. Mas sim encontrar uma presença constante que traz paz bem no meio delas. Uma paz que vai além das circunstâncias. Então, a grande mensagem para levar para casa é esta: a ansiedade pode gritar bem alto. Ela pode tentar dominar o nosso presente e roubar o nosso futuro. Mas quando a gente une o que a ciência nos ensina com a força que vem da fé, a gente descobre uma verdade libertadora. A ansiedade não precisa ter e não terá a palavra final.